Olá, boa noite para você. O SP2 dessa terça-feira acompanha a volta para casa dos moradores da capital depois de 15 horas de greve de ônibus. Daqui de cima, gente, dá para a gente ter uma ideia do reflexo, né, dessa paralisação dos ônibus. O trânsito na Marginal Pinheiro, sentido Castelo Branco, olha só como é que está. Completamente parado neste momento. Por isso, nossos repórteres estão espalhados por toda a cidade para acompanhar a volta gradual dos ônibus às ruas, já que a greve foi suspensa encerrada no meio da tarde. A movimentação de passageiros nós vamos mostrar em terminais, estações de metrô e também dos trens metropolitanos. Vamos começar com o Felipe Guedes, que está no centro de operações da SP Trans. Guedes, boa noite para você. Todos os ônibus já estão circulando ou ainda não? Ainda não, Burnier, boa noite para todo mundo. Dos 6.000 ônibus que pararam, 2.200 voltaram a circular. Fora aqueles outros 5.000 e tantos que não pararam, que são os ônibus que circulam pelos bairros mais afastados da cidade. Dessa sala aqui, o pessoal da SP Trans controla, monitora toda a operação. E aqui nesse monitor a gente vê os pontinhos laranjas e azuis, são os ônibus circulando pela cidade, os azuis indo para o centro, os laranjas indo para o bairro. Ainda tá voltando ao normal e a gente vê bem por esse gráfico aqui, ó. As barras verdes são as partidas programadas e as barras azuis, o que foi realizado. A gente vê que está bem abaixo ainda do programado. Essa circulação só deve voltar ao normal nas próximas horas, Burnier. Tá bom, Felipe, você volta daqui a pouquinho. Obrigado, querido. Bom, a Patrícia Falkowski está no terminal da Vila Matilde, na Zona Leste. Patrícia, boa noite. Burnier, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Por aqui, essa retomada está sendo muito, mas muito lenta realmente. A gente observa que tem fila de passageiros esperando os ônibus para voltar para casa. Tem gente a meia hora, quase uma hora esperando e, por enquanto, poucos ônibus circulando. Os fiscais me disseram agora há pouquinho que essa retomada está acontecendo realmente de uma forma bem lenta. Agora, os ônibus que a gente observa que estão aqui no entorno, que aí sim rodaram hoje o dia todo, são aqueles ônibus chamados de ônibus locais. Esses continuam operando, só que, claro, também tem reflexo, já que eles acabam estando assim mais cheios, né, com mais passageiros. E a gente lembra que aqui o terminal da Vila Matilde fica do lado do metrô e da CPTM, acaba sendo uma alternativa para quem não consegue esperar pelo ônibus, Burnier. Tá bom, Patrícia, obrigado, viu? A aviação Grajaú, gente, demorou para pôr os ônibus em circulação. Só agora há pouco, no início da noite, eles começaram a sair da garagem. O Bernardo Bortolotto acompanha essa situação por lá. Diga lá, Bernardo, boa noite. Pois é, Burnier, boa noite. A aviação Grajaú voltou a operar um pouquinho antes das 6 horas da tarde, quase 3 horas depois do encerramento oficial da greve. E agora aqui uma operação, uma logística enorme para tentar fazer esses ônibus circularem nas ruas aqui da Zona Sul de São Paulo. Faltam ainda cerca de 80 veículos para deixarem o pátio aqui da empresa. Cerca de 200 estão circulando, mas há uma confusão no trânsito aqui na saída do Grajaú, como você vai ver aí agora, todo mundo dando um espaço com o apoio da Guarda Civil Metropolitana para que esses ônibus possam circular o mais rápido possível. O trânsito bem complicado por aqui também, viu? Já já eu volto com mais informações. Tá legal, Bernardo, obrigado. Bom, e a repórter Malu Maza passou a tarde na região central da capital e tem informações dessa volta pra gente, da volta para casa, né? Direto do terminal Bandeira. Diga lá, Malu, boa noite. Uma boa noite, Burnier, boa noite a todos também. Olha, aqui no Terminal Bandeira, que opera 20 linhas, são 20 linhas que tem aqui um ponto de parada, uma boa parte delas que liga o centro à Zona Sul da capital. Agora que o movimento está tranquilo, a gente está aqui desde as 6 da tarde, os ônibus de algumas linhas voltaram a operar por volta de 6h30 e os fiscais falaram aqui para a gente que a operação não foi normalizada ainda. Essa volta da circulação dos ônibus está sendo bastante lenta, mas o que a gente observa é que o terminal estava bastante movimentado por volta das 6 da tarde e agora tem menos gente aqui esperando. Uma parte porque conseguiu embarcar nos ônibus que já passaram por aqui e outra parte que acabou desistindo de esperar e acabou buscando outras opções de transporte. Nós rodamos pelo centro da capital hoje para verificar quais foram as consequências dessa paralisação de ônibus aí para o comércio, para as pessoas que trabalham aqui no centro. Vamos ver na reportagem.
Terça-feira costuma ser o melhor dia de vendas no Brás, segundo os lojistas. É quando chega o maior número de excursões com compradores de fora da capital. Mas hoje a falta de funcionários atrapalhou. Muitas lojas abriram mais tarde e em outras foi preciso achar um jeito de reforçar o atendimento mesmo com o time menor. Nesta, 3 vendedores e 3 funcionários do estoque não foram trabalhar. Eu acho que eu vendi uns 40% daquilo que normalmente venderia, porque na hora que precisou dar um atendimento melhor para as pessoas, muita gente acabou indo embora por falta de atendimento. A Maria só apareceu porque o patrão topou pagar um carro de aplicativo. Antes das 6 da manhã, o trecho entre o Sacomã, na Zona Sul, e o Brás já estava bem mais caro, mais do que o dobro do habitual. Já paguei 24, 26, hoje eu paguei 65. O aumento dos valores dos carros por aplicativo é um reflexo da demanda e do trânsito. Por volta das 9 horas da manhã, o trânsito ficou 50% acima de um dia normal, sem greve. Nesta loja de roupas infantis, a maioria dos funcionários chegou atrasada e o movimento também foi mais fraco do que o esperado. Dificulta bastante, né? Porque atrasa. Os clientes também acreditam que fica com medo, né, de vir. Mesmo com o anúncio da suspensão da greve, os ônibus demoraram para começar a sair das garagens. No fim do dia, muita gente ainda estava se perguntando como voltaria para casa. Neste ponto de ônibus, na Avenida Senador Queiroz, no centro, tinha gente esperando desde as 3 da tarde pela linha que leva até o Grajaú. É melhor chegar em casa às 10 horas que ir no metrô. Por que você não voltou de trem? Porque eu fiquei sabendo que estava cheio. Aí eu não quis arriscar, falei, vou arriscar o ônibus. Já passou ônibus por aqui? Só reservado. A Ana Flávia desistiu de aguardar pelo ônibus para Pinheiros. Chamou um carro de aplicativo, que já cobrava pelo trecho R$ 17,00 a mais. R$ 45. R$ 45,00 daqui, região Até Pinheiros. Até Pinheiros. Quanto que é normalmente? Já paguei entre 28 e 30 reais. O seu Antônio, de 72 anos, resolveu ir a pé para a faculdade, que fica a uns 30 minutos do ponto de ônibus da Avenida Senador Queiroz. Não quer perder nenhuma aula do curso de Direito, que ele termina este ano. Que horas é a aula do senhor? 7 horas. Eu vou tentar ver se eu consigo chegar no horário. Agora são 5h40, a aula do senhor? Começa às 19 horas. Dá tempo? Olha, eu vou tentar. Não creio que não dá tempo. Vou chegar atrasado. Tá bem? Em nota, a SP Trans disse que após negociação entre os trabalhadores e empresários, a paralisação foi encerrada às 3h20 da tarde. Gente, a Prefeitura de São Paulo tomou 2 medidas diante da dificuldade das pessoas de circular pela capital por conta dessa greve. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão? Quais foram essas medidas tomadas pela Prefeitura? As faixas de ônibus e os corredores exclusivos estão liberados o dia todo, inclusive agora. Então, carros de passeio e motos podem usar essas vias até o fim dessa terça-feira. O rodízio de veículos também foi suspenso. Então, carros com placas finais 3 e 4, final 3 e 4, puderam circular das 7 às 10 da manhã dentro do centro expandido e podem circular neste momento também, já que o horário de rodízio normal, né, no fim do dia, vai das 5 da tarde às 8 da noite. Atenção que essa liberação não vale para caminhões. E as demais restrições de tráfego também permanecem. A zona máxima de restrição à circulação de caminhões e a zona de máxima restrição ao fretamento. O Filipe Mancuso está sobrevoando a capital a bordo do Globocop e tem outras informações para a gente. Filipe, boa noite. Burnier, boa noite para você, boa noite a todos. Como os ônibus ainda estão voltando gradativamente às ruas, tem muita gente tentando voltar para casa de trem e de metrô também. A gente está vendo aqui ao vivo imagens da Estação da Luz no centro da cidade. Há uns 3 minutos saiu um trem lotado e tem muita gente esperando para ir embora aqui nas plataformas. Vou aproveitar que a gente está aqui, vamos expandir a imagem aqui para mostrar para vocês a situação na Avenida Tiradentes, no sentido bairro. As luzes vermelhas que a gente vê aqui, sentido Zona Norte, sentido Marginal, olha só o trânsito. Muita gente também foi trabalhar hoje de carro e o trânsito é muito complicado nesse momento aqui na Avenida Tiradentes, no sentido
do bairro, sentido zona norte da cidade. A gente tem um levantamento aqui também. Na terça-feira passada, o trânsito, 6 da tarde, 6 e pouco da tarde, era de mais ou menos 40 quilômetros. 6 da tarde de hoje, esse trânsito é de 64 quilômetros. Então, por causa dessa paralisação dos ônibus hoje, uma situação bem mais complicada na volta para casa aqui na capital paulista. Burnier. Tá bom, Mancuso, obrigado pelas informações. Pois é, daqui a pouco a gente volta a falar dessa retomada da circulação dos ônibus. Os vereadores da capital aprovaram hoje à tarde, em primeiro turno, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. O texto, feito pela própria Prefeitura, prevê um orçamento para o município de cerca de 90 bilhões de reais. O valor é quase 9% maior que o orçamento aprovado para este ano. O projeto ainda precisa ser aprovado em segunda votação na Câmara, antes de o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, sancionar. Hora da previsão do tempo, Eliana Marques está chegando aqui. Eliana, boa noite para você. Boa noite para você, Burnier, para você também. Bom, muita gente continuou reclamando do frio. Exatamente. Eu, inclusive, achei que hoje fez mais frio do que ontem, só que não. Olha, a temperatura mínima oficial da cidade de São Paulo foi de 9,8 graus. Ontem foi de 8,1. Bom, amanhã o frio continua. Tem possibilidade de amanhecer com nevoeiro em toda essa faixa azul aqui. Na capital também, pelo segundo dia seguido, hoje teve em alguns bairros, mínima de 9, máxima de 21 graus, sem previsão de chuva amanhã e com umidade do ar baixa à tarde de até 30%, 60% é o confortável, é o ideal para a nossa saúde. Então amanhã, um dia ensolarado, frio e com tarde seca. Bom, quinta-feira, Corpus Christi, muita gente de folga, está querendo saber como é que vai ser. Pois é, quinta-feira teremos sol de novo em todo o estado e à tarde fica menos frio. Olha, máxima de 23 na capital, 24 em Bertioga, 25 em Itu e em Brotas e 27 graus lá em Olímpia. Sexta-feira teremos sol de novo, chega até fazer calor à tarde, aí à noite chove por causa da chegada de uma frente fria. E essa frente fria, olha o que ela faz no sábado, fecha o tempo de novo, fica nublado, chuvoso. E no sábado, depois do calor da sexta-feira, volta a fazer frio, Burnier. Muito bem. Obrigado, querida. Até amanhã. Boa noite. O Ministério Público de Sorocaba vai pedir à Justiça a apreensão de uma cachorrinha de 1 ano, vítima de maus tratos. Vizinhos gravaram a dona agredindo o animal e denunciaram a polícia. Foram 3 minutos de tortura. A mulher segura a cachorrinha pelas patas, dá vários chutes, pisa nela e a enforca com as mãos. Os vizinhos disseram que a cadela era constantemente espancada. Há outros cachorros na casa que aparecem no vídeo, mas não há relatos de agressões contra eles. A mulher foi multada pela prefeitura em R$3 mil. A lei de crimes ambientais prevê até 5 anos de prisão para quem maltrata animais, além de multa e proibição de guarda. Para que tem cachorro, então, né? O governo do estado lançou hoje um programa de terapias avançadas para o tratamento do câncer. É uma parceria do Instituto Butantan, da Faculdade de Medicina da USP e do Hemocentro de Ribeirão Preto. Serão 2 unidades, uma na cidade universitária, em São Paulo, e outra em Ribeirão Preto. Juntas terão capacidade de tratar cerca de 300 pacientes por ano. A terapia celular já é aplicada em vários países. Essa parceria do Estado tem o objetivo de ampliar o acesso ao tratamento e fazer com que ele chegue ao Sistema Único de Saúde. A gente volta a falar agora com Felipe Guedes, que está acompanhando, e aliás, ele acompanhou as negociações todas que encerraram a greve. Felipe Guedes, boa noite mais uma vez para você. Como as partes envolvidas chegaram a esse acordo aí, Felipe? Oi, Burnier, boa noite. Então, a gente passou a tarde tentando entender, na verdade, como foi esse acordo, né? Porque as negociações começaram em março entre o Sindicato das Empresas de Ônibus e o Sindicato dos Motoristas. Eles não entraram no acordo, começou a ter a mediação da Justiça. Ontem teve aquele encontro, eles não chegaram a um acordo, teve a greve. Hoje, o prefeito Ricardo Nunes pediu ao presidente da Câmara, vereador Milton Leite, para mediar uma negociação, ali um encontro entre o Sindicato dos Motoristas e o Sindicato das Empresas. Eles fizeram uma ata, assinaram o vereador Milton Leite e o Sindicato dos Motoristas.
Eles disseram que o Sindicato das Empresas também estava sendo comunicado, eles participaram por telefone à distância. O fato é que chegaram, então, à conclusão de 12,47% de aumento no Vale-Refeição e no salário retroativo a maio, que era o que a categoria pedia, e aí eles deixaram, a greve foi suspensa, na verdade, por 5 dias úteis, porque eles precisam falar sobre PLR, sobre uma outra reivindicação, que é o pagamento de 100% da hora extra e também da hora de almoço. O TRT, Tribunal Regional do Trabalho, inclusive reconheceu esse documento feito lá pelo vereador e pelo sindicato dos motoristas e deu até o dia 23 um prazo para as empresas e os motoristas resolverem essas outras questões. Mais cedo a gente conversou com o presidente da Câmara e também com o presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus para falar sobre esse acordo que eles chegaram e que foi possível, então, pelo menos, suspender a greve hoje. A Prefeitura não deixou, ela sempre estava disposta, as empresas têm a responsabilidade, o contrato é público e é conhecido. Essa reposição é absolutamente legal e prevista. Então a Prefeitura não foi, em algum momento, omissa nesse ponto. Porque se a reposição é prevista no contrato, aquilo que acontecer dentro do contrato, dentro da lei, será reposto. É uma cláusula contratual. Cada mês, né, que nós temos que pagar esse reajuste, significa 45 milhões de reais. Né? Agora, se houve esse entendimento, nós recebemos uma ata de uma reunião em que houve esse entendimento, nós vamos retroagir a 1º de maio e ainda vamos negociar outras questões, na minha avaliação, as negociações estão reabertas e nós temos 5 dias para terminar o entendimento e assinar a convenção coletiva. Simples assim. Bom, sobre esse assunto eu conversei com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, para entender de onde vai sair esse dinheiro todo aí. E ele afirma que pode ter que subir o preço da passagem. Veja. São as duas opções que nós podemos tomar aqui, ou repassar para a tarifa ou aumentar o subsídio, uma vez que o aumento de 12,47% aos motoristas e cobradores, evidentemente, repercute no custeio do sistema do transporte da cidade. O maior esforço agora será para não aumentar a tarifa, mas a gente não tem ainda todos esses números fechados. Tudo isso aconteceu hoje, durante o dia, tivemos que tomar uma atitude rápida e evidentemente, de urgência. Nós vamos sentar agora para verificar, mas o esforço será para não aumentar a tarifa. Durante toda a tarde, nós tentamos gravar entrevista com o Sindimotoristas, que representa a categoria, mas o sindicato não nos respondeu. Em nota, o Sindimotoristas disse que decidiu suspender a greve diante do reajuste concedido, com pagamento retroativo a 1º de maio. Mas há ainda outras questões pendentes que serão negociadas, entre elas, fim do horário de almoço não remunerado, participação nos lucros e pagamento de 100% das horas extras. Bom, vamos ver aqui os comentários nas redes sociais, o que é que os nossos telespectadores que estão nos vendo aqui estão falando do que nós estamos mostrando hoje. O Rafael diz, será que depois dessa paralisação teremos um serviço mais digno aos usuários ou atrasos, ônibus lotados e etc.? O Alexandre, São Paulo viveu um caos, os cobradores e motoristas precisam de reajuste, viver está muito difícil. O Newton diz, sabemos que a greve é um direito das pessoas, só tinha que fazer algo que favorecesse eles e não prejudicasse tanto a população. E o Natalício diz, sem ônibus e o metrô também ficou impossível, tudo lotado, muito lento. Foi um dia muito difícil mesmo para todas as pessoas que dependem do transporte público. A seguir, apenas 12 empresas mantiveram a circulação dos ônibus dentro dos bairros durante todo o dia. Você vai ver por que elas não entraram na greve. E o transtorno para quem mora em regiões afastadas do centro, onde os ônibus são a única opção de transporte público. Agora volta para casa, gente, de trem e metrô. Essa imagem é da estação Campo Limpo, na Zona Sul. Olha só. Agora são 7h26, o SP2 volta já já. O Mac tá de volta na madruga. E se o Mac tá aberto, a noite fecha com uma passadinha no Drive Tudo depois do show. E até com uma Mac oferta no caminho pra casa. Drive Tudo da madruga. É o Mac aberto pra fechar a sua noite. Ítalo tem um plano que pode ajudar a desvendar a morte de Clarice. A Clarice tinha um cofre na empresa. Quero dar uma olhada, saber se tem uma prova de que tinha alguém atrás dela, realmente. E a polícia chega à conclusão do caso. O delegado, ele concluiu que ela se matou.
Se a polícia jogou a toalha, então a gente mesmo vai descobrir exatamente o que aconteceu com a Clarice. Ou então, podemos ser os próximos. Hoje, cara e coragem. O Grafogame, disponibilizado pelo governo federal por meio do Ministério da Educação, está com novas fases e surpresas. O Brasil já é o primeiro do mundo em downloads do jogo. Professores e pais de todo o país já usam o Grafogame para apoiar a alfabetização das crianças. Filho, sua aula vai começar. Sua professora vai usar o Grafogame. Baixe gratuitamente o Grafogame no seu celular, tablet ou computador. Chegaram os deliciosos McCrisp Chicken, com peito de frango empanado, crocante por fora e muito suculento por dentro. Servido em um novo pão do Mac. Novos McCrisp Chicken, suculento, crocante, Mac. Para pam pam pam. SP2 de volta e de volta para o alto, com o Globocop, o Filipe Mancuso. Agora está sobrevoando qual região aí, Filipe? Burnier, a gente está sobrevoando agora a Radial Leste, bem em frente à estação Tatuapé, linha vermelha do metrô. A gente está vendo que tem uma parada de ônibus aqui na frente. Dá para ver que os coletivos chegam normalmente. Também tem bastante gente aqui em frente ao ponto de ônibus. Mas é natural, né, Burnier? Depois de 15 horas de paralisação, é natural que a cidade demore a engrenar, que as coisas demorem um pouco mais a fluir. A gente vai abrir um pouco a imagem para vocês verem. A Radial Leste, aqui do Tatuapé até Itaquera, o trânsito está muito complicado. Está muito complicado. Mesmo com o retorno de parte dos ônibus aqui na Radial Leste, a situação é bem difícil, como vocês vão ver nas imagens agora. Como eu disse, eu reitero essa informação, o trânsito está muito complicado desse ponto onde nós estamos aqui, a região do Tatuapé, até pelo menos a região de Itaquera. Segundo a SP Trans, mais de 2.000 veículos já saíram das garagens e as coisas estão sendo retomadas aos poucos. Burnier. Tá bom, Mancuso. Obrigado, meu caro. Para a população que mora nos extremos da capital, a falta do transporte coletivo criou ainda mais problemas em uma rotina que já é complicada. Quem foi trabalhar hoje enfrentou horas de caminhada. Jovens ou aposentados. Ninguém escapou, como mostra a reportagem do César Galvão. As pernas estão cansadas depois de trabalhar quase o dia inteiro. As sacolas pesam cada vez mais. Hoje de manhã, Dona Paula, uma empregada doméstica, foi de carona com o marido até o bairro do Campo Belo. Mas a volta do terminal Santo Amaro até Varginha foi a pé. Meu patrão me liberou hoje 1h da tarde. Já são 3h30, a senhora está andando ainda? Tô andando. Vai chegar a que horas em casa? Eu chego umas 4h30, 5h. Em todas as regiões da cidade, quem vive nos bairros mais distantes depende do sistema de ônibus. Hoje, quem não conseguiu uma carona ou um meio alternativo de transporte acabou isolado pela greve. Para ir aqui de Parelheiros, na Zona Sul, por exemplo, até a Praça da Sé, as pessoas usam até 2 conduções. É uma viagem de 35 quilômetros. O mesmo acontece em outras regiões. Caminhos que parecem curtos de ônibus hoje se tornaram longos. No bairro Tremembé, na Zona Norte, a estação de metrô mais próxima, a do Jardim São Paulo, fica a quase 5 quilômetros do bairro. Já na Zona Leste, quem mora no bairro Terceira Divisão está a mais de 6 quilômetros da estação do metrô São Mateus. No Guarapiranga, na Zona Sul, a estação Santo Amaro fica a mais de 5 quilômetros do bairro. Quem deu um jeito de ir precisava voltar para casa. Às 2h30 da tarde, o trânsito na Zona Sul estava bem devagar. A Avenida Senador Teotônio Vilela, congestionada. Onde era para ter só ônibus, hoje andavam muitos carros. Os corredores de ônibus estavam liberados. O dono da serralheria em Santo Amaro ficou sem funcionário. Atrasou muito o trabalho, não? Atrasou sim, que tinha algumas entregas para ser feitas e acabou atrasando, né? A dona Derli é aposentada. Saiu de casa para comprar comida, mas não tinha ônibus para voltar. Os poucos que passavam estavam cheios. É bastante difícil. Por quê? Eu já tenho 78 anos, né? Então, assim, dor nas pernas, cansada, né? Não tinha outro jeito? Não tinha. Ela mora perto do terminal Varginha e fez todo o caminho a pé. No terminal só havia ônibus de cooperativas. As pessoas que costumam voltar do trabalho pelos ônibus que vêm do centro não chegavam. E o vendedor de milho
desanimou. Hoje é o dia perdido. Nós depende se nós vender, né? Se nós não vender, nós não ganha. À tarde saiu o acordo entre os motoristas e a prefeitura. Mas a Jéssica não podia mais esperar por um ônibus. Ela já estava atrasada para o trabalho. Me atrapalhou muito, porque eu tenho um filho pequeno, de 7 meses. E me atrapalhou muito para vir para cá, né? Aí não tinha gente para quem eu deixar. Aí meu marido chegou agora e eu entro 4 horas da tarde. Tá vendo? São essas pessoas que pagam a conta da greve. A gente fala agora com o César Galvão, que está no terminal de ônibus de Santo Amaro. Galvão, como é que está a situação aí? Boa noite, meu caro. Olá, Burnier. Boa noite a todos. A greve terminou no fim da tarde, mas os motoristas precisam voltar ao trabalho. Eles passam pelas garagens, trazem os ônibus e é um processo demorado. Por isso, muita gente continua enfrentando problemas. Vou mostrar 3 situações aqui. Essa plataforma atrás de mim está vazia. Não para um ônibus ali há cerca de meia hora. Essa do meio aqui é um pouco mais movimentada porque chegam as pessoas dos bairros. E a terceira plataforma é a que tem mais filas aqui no terminal Santo Amaro. Os ônibus quase não aparecem até este momento. O terminal tem 63 linhas, 29 interligam os bairros do fundo da Zona Sul da capital e 34 interligam outros terminais. O fim da greve à tarde também provocou ou não amenizou a situação em outras regiões. Terminais na Zona Norte, mais cedo, logo depois do fim da greve, o Motolink Israel Sburk percorreu alguns pontos e encontrou filas enormes perto dos terminais. A greve terminou e a situação deve voltar ao normal amanhã. Burnier. Tomara, Galvão. Obrigado pelo relato aí, viu? Bom, de volta agora com a Patrícia Falkowski, direto da Zona Leste. Diga lá, Patrícia. Burnier, dá para acreditar que desde aquela nossa primeira entrada ao vivo, a situação continua do mesmo jeito por aqui? A gente observa que os ônibus chamados de locais, aqueles que fazem a rota pelas ruas do bairro, eles estão parados, esperando mais passageiros, saindo com muita lentidão. E aí eu vou andar aqui, vou pedir ajuda para o Emanuel que está aqui comigo, mostrar para vocês. As pessoas continuam esperando do mesmo jeitinho. E esse ônibus, né, que voltou a circular, que faz esse trajeto, que aí tem um destino mais longo, ele ainda não passou por aqui, pelo menos durante todo esse tempo que a gente está aqui acompanhando, esperando para entrar ao vivo. Conversei agora com os passageiros e aí está todo mundo meio decidindo o que vai fazer. Hoje foi um dia bem complicado, a gente sabe. Vamos acompanhar na reportagem esse entorno, como é que foi para o pessoal da Zona Leste. Fim de tarde movimentado no terminal da Vila Matilde, na Zona Leste. Mais gente do que ônibus e muitas dúvidas. Eu nem sei como é que eu vou voltar. Não sei se eu vou de Uber, não sei se eu vou de ônibus, eu ainda estou pensando. Faz quase 2 horas que a greve terminou e a gente percebe que tem mais passageiros chegando aqui no terminal Vila Matilde. Tem bastante movimentação, só que os ônibus mesmo, por enquanto, ainda não passaram. Normalmente, o ônibus da Silmara demora 20 minutos. Hoje, ela veio para o ponto sem saber quando ia conseguir embarcar. Realmente, acho que vai levar muito mais tempo. Eu acho que hoje não vem mais, pelo menos essa linha. Até agora nada, né? Até agora nada. Depois de mais de 1 hora, desistiu. E agora recorrer a transporte de aplicativo mesmo, não tem jeito. Boa sorte, viu, Silmara? Os ônibus que circulam entre os bairros aqui da Zona Leste hoje funcionaram normalmente. A SP Trans explicou que os trabalhadores dessas 12 empresas, também chamadas de locais, não aderiram à greve. Elas são responsáveis por 46% da frota. Por isso, quem precisava percorrer pequenas distâncias não teve problema. Perua não entra na greve, não entra, só os ônibus. Aí deu para mim vir. E agora eu tô indo para casa também de Perua. Que é esse ônibus menor, né? É. Essas linhas entre bairros conta com 5.574 ônibus. E ainda de acordo com a SP Trans, esses trabalhadores assinam acordos individuais. Ou seja, não entram na convenção coletiva como a que foi negociada hoje. E mais cedo, o Domini teve muita dificuldade para chegar até o trabalho. A volta para casa também está sendo bem complicada, mesmo com o fim da greve. Quase não venho para o trabalho, porque a empresa que paga o meu bilhete
de ônibus, nem é só uma passagem. Então eu tenho que pegar direitinho e tal, e não pegar metrô. Eu tive que pegar metrô e sair de toda a programação que eu tive que sair para não perder o serviço hoje. Mas consegui. Eu saí do serviço até mais cedo para conseguir pegar o ônibus, né? Pedi pro meu chefe, ele me liberou, graças a Deus. Aí tô aqui esperando o ônibus. Em nota, o Sindicato de Motoristas disse que as reivindicações dos trabalhadores dessas empresas locais devem ser alinhadas no prazo de 5 dias. Bom, de volta ao Globocop, o Filipe Mancuso continua com flagrantes aí dessa volta dos ônibus às ruas. Diga lá, Filipe. Burnier, a gente está sobrevoando agora a garagem da Santa Brígida, aqui na Vila Jaguara, zona oeste da cidade. O Globocop sobrevoou no meio da tarde essa mesma garagem, ela estava lotada. Agora os ônibus estão saindo aos poucos, gradativamente, como disse a SP Trans. Mas a gente percebe que é bem gradativa mesmo essa volta dos ônibus às ruas, porque tem muito ônibus aqui na garagem da Santa Brígida. O mesmo acontece em outras garagens da cidade. Essa é uma das maiores garagens de ônibus aqui da cidade de São Paulo. E aí a gente percebe, né, quantos ônibus tem aqui e quão difícil, pelo que eu já vi aqui na região, a volta para casa de quem mora na zona oeste e zona norte da cidade. Com você, Burnier. Tem muito ônibus parado ainda, né? Obrigado, Mancuso. Bom, vamos ver agora como é que está a volta para casa em outro ponto da capital. Ana Paula Campos está na Estação da Luz, lá no centro. Ana Paula, boa noite, querida. Oi, Burnier. Boa noite para você, para todo mundo que está aqui com a gente no SP2. Estamos acompanhando a volta para casa de quem segue pelos trilhos. Agora, esse é o movimento aqui na plataforma da Estação da Luz, de quem está embarcando na linha 11 Coral, que segue daqui da Estação da Luz, passa aí por vários bairros da Zona Leste, até chegar a terminar o trajeto na Estação Estudantes, em Mogi das Cruzes. Nesse momento acaba de sair um trem, os trens seguem com operação normal, também não foi preciso fazer nenhuma alteração no metrô e os trens não estão lotados e nem a plataforma. Esse movimento aqui, segundo os passageiros, é considerado normal, Burnier. Tá bom, Ana Paula, obrigado, querida. A gente fala agora de novo com o Bernardo Bortolotto, que acompanha a volta, né, do trabalho, a volta ao trabalho, né, de motoristas e cobradores da aviação Grajaú. Diga lá, Bernardo. Burnier, por aqui agora ainda faltam sair 10 veículos para que toda a frota esteja operando normalmente de novo após esse dia de greve aqui na capital paulista. Você vê, são veículos articulados, né, grandes, que dão conta de uma demanda aqui da Zona Sul, tanto do Grajaú quanto de Parelheiros, Vargem Grande e também do Santo Amaro. O César Galvão mostrou que ainda faltavam ônibus, porque muitos deles ainda estão a caminho, estão chegando, passando por outros terminais antes de chegar até a live. Aí você vê que a saída aqui, ela não é tão simples assim, sempre tem um trânsito bastante pesado e os ônibus levam um pouco mais de tempo, Burnier. Tá legal, Bernardo. Agora nós vamos às informações da Malu Maza, que está no terminal Bandeira. Diga lá, Malu. Burnier, os ônibus de algumas linhas começam a chegar com um pouco mais de frequência agora. A gente está acompanhando os ônibus ali da primeira plataforma, à esquerda, que levam para a região ali do Campo Limpo, Zona Sul, estão chegando com um pouco mais de frequência. Alguns até saem vazios porque não tem mais passageiro aguardando. Já que na segunda plataforma, que estão ônibus que levam para outras regiões da Zona Sul, está demorando mais. Tem uma fila aqui de gente aguardando, Burnier. Tá bom, Malu. Obrigado, querida. E agora nós voltamos ao centro de operações da SP Trans, onde está o Felipe Guedes. Diga lá, Guedes. Dos 6.000 ônibus que pararam, Burnier, 2.713 já estão nas ruas. No início do jornal eram 2.200, né? Ou seja, 513 ônibus já saíram nesse tempo que a gente está no ar. Essa aqui é uma das telas pelas quais o pessoal da SP Trans acompanha a distribuição dos ônibus. Os pontinhos azuis e os de cor laranja são os veículos espalhados pela cidade, mas não tem jeito, a volta para casa ainda vai ser complicada, Burnier. Tem que ter, agora não tem jeito, tem que ter paciência. Obrigado, viu, Felipe? Bom, gente, o SP2 termina por aqui. As reportagens, você sabe, estão no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30 da noite. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.
O Cidadania sabe que quando uma mulher participa da política, coisas incríveis acontecem. Em Santo André, fizemos o Moeda Verde, onde a